paz nos corações, para que hoje nós possamos construir juntas uma necessaire. Quando do tutorial do Jardim da Vovó, eu separei essa florzinha e falei para vocês que eu estava pensando em criar uma necessaire com ela como decoração. E é isso que é a nossa proposta de hoje. Eu sou Karine, do Cacá Atelier, e sejam todas muito bem-vindas. Então, a nossa proposta vai ser uma necessaire tradicional, aonde nós vamos usar essa flor do Jardim da Vovó como decoração e as duas folhas verdinhas. Mas eu quero fazer uma mistura de técnicas. Então, o que eu vou propor para vocês? Nós misturarmos retalhos, que não pode faltar, mas também a técnica do pudim de pano. Só que, em vez do pudim de pano, a gente vai usar linhas. As linhas que sobram quando a gente precisa desmanchar uma costura ou um quilting, eu não jogo fora. Eu vou guardando e é com essas linhas que hoje eu quero trazer a variação do pudim de pano para o pudim de linha. Então, o que nós vamos precisar? Fazer um molde para necessaire tradicional, medindo 30 por 23, então nós vamos precisar um molde. Nós vamos precisar duas medidas do forro de 30 por 23, que eu já deixei cortadinha aqui. Nós vamos precisar a parte das costas da necessaire, que eu trouxe no mesmo tecido do forro, e estruturei ela numa manta R2 200, porque eu quero ela bem estruturadinha. E para a parte frontal da nossa necessaire, eu já deixei aqui marcado aonde eu quero colocar a minha flor. Também 30 por 23, aqui eu fiz no nylon e no TNT. A parte frontal da nossa necessaire, eu fiz nesse nylon e no TNT, e eu já deixei demarcado aonde eu quero colocar a minha flor. Nós vamos precisar também um pedaço de filó ou tule, conforme a região, né? Mas do mais fininho. E é claro, dos nossos fios de linha. Por que essas duas cores, Cacá? Porque eu vou fazer um jardim, aonde eu tenho a grama verde e o céu azul. E vamos precisar também de retalhos verdes para fazer o jardim, um zíper, um cursor e para fazer o acabamento do zíper. Então, o que sobrou da caixinha de leite não vai fora. Esses pedacinhos a gente vai usar para fazer o acabamento do zíper. E também a minha etiqueta. Aqui no colo, que ele tá com frio e gosta muito de aparecer nos vídeos da mamãe. Então, tá aqui a lua e agora ela vai ter que ir pro chão para deixar a mamãe trabalhar. Tá certo? Vamos começar as nossas brincadeiras. Então, tô usando um zíper de metro, número 5, e um cursor também número 5. Então, eu cortei um pedacinho do zíper de um dos lados e vou pegar essa partezinha do zíper aqui e vou colocar, vou puxar aqui e aqui eu vou fazer uma pequena curva e introduzir o zíper nessa ranhura aqui. Vou puxar até o final, tiro, porque eu preciso que o zíper fique bem fechadinho. Vou abrir um pedacinho e vou fazer a segunda colocação do zíper, tá? Aqui a gente faz uma pequena barriguinha e introduz de novo na canaleta aqui. Segura firme e puxa. Vai deixar o zíper no meio
tá? No meio. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar. Esse aqui eu tô usando um xadrez fio tinto, então ele não tem direito nem avesso. Mas, se tivesse direito ou avesso, a gente iria deixar para a ponta aqui. Aparei a ponta aqui. E pela técnica, 3 centímetros a menos que a necessaire. Então, eu vou deixar o meu zíper com 27 centímetros de comprimento, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou marcar 27 centímetros e vou cortar fora. Cacá, como que você sabe que deu 27? Porque eu tô com a minha tábua de corte aqui, e aí eu trouxe ele para a tábua e cortei. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquele tecidinho que sobrou da caixinha de leite e no avesso do zíper, nós vamos posicionar na pontinha. Vou passar uma costura aqui, vou virar pro lado direito, vou fazer uma dobrinha aqui e vou costurar aqui no zíper, nos dois lados, porque eu já tô com o meu cursor colocado. Então, eu vou fazer isso na máquina e já trago montado para vocês verificarem como que ficou. Lembrando, avesso do zíper para cima. Se o tecido tivesse direito e avesso, vocês iam posicionar o direito do tecido na partezinha do zíper. Lembrando que ele tem 4 centímetros pela largura do zíper. Depois eu vou aparar as arestazinhas daqui do que ficaram a mais. Vou posicionar avesso do zíper para cima, direito do tecido para baixo. Então, vai ser direito com avesso. Vou passar uma costurinha aqui, vou dobrar e vou passar uma outra costurinha de pesponto. Já faço isso e já trago para mostrar para vocês. Está o nosso zíper, já com acabamento nas duas pontas. Vocês percebem que eu posso abrir, posso fechar, tá? Já tá acabadinho as duas extremidades, prontos para nós colocarmos depois na necessaire. Como eu já estava na máquina com a linha azul marinho, o que eu já aproveitei e fiz? Já aproveitei e fiz o quilting na parte de trás da nossa necessaire. Cacá, mas isso são só costuras retas, isso é um quilting? Sim, isso é um quilting. Quilting é qualquer costura aparente que sirva para embelezar e estruturar a nossa peça. Olhem aqui, isso aqui é uma manta R2 200, porque como eu tinha falado no início do vídeo, eu quero a parte de trás bem estruturadinha. E eu coloquei a minha etiqueta na parte de trás da necessaire. Por quê? As etiquetas são bastante importantes para nossa marca, né? Nas nossas peças, identificação das marcas nas nossas peças. Como eu vou fazer uma necessaire decorada, eu não gostaria que a minha etiqueta se sobressaísse a beleza da peça. Então, eu optei de deixar a minha etiqueta na parte de trás da necessaire. Eu vou reservar essa parte de trás, vou reservar o zíper e vou reservar o forro também. Observem que tanto a parte de trás quanto o forro já estão com as caixinhas de leite de 4 centímetros cortadas. E aí, o que acontece? Sobrou esses pedacinhos aqui de 4 centímetros, né, de tecidos. 2 eu utilizei para fazer o acabamento da extremidade do zíper. Já aparei as pontinhas aqui, já tá na largura do zíper. Eu vou guardar na minha caixinha de retalhos de 4 centímetros. Por quê? Quando eu quiser fazer uma peça de quadradinhos, eu já sei que eu tenho
uma infinidade de quadradinhos multicoloridos, reservados, prontos, com os retalhos organizados. Agora vem a parte divertida da nossa necessaire. Esse nylon acoplado, o verso TNT, nós vamos fazer a frente da nossa necessaire. Agora vem a parte mais gostosa da nossa peça, que é a parte frontal da nossa necessaire. O nylon acoplado no TNT. Por quê? Porque quando eu for colocar os meus fios, ele já vai dar uma estrutura semelhante à da manta R2. Então, nós vamos começar fazendo, eu fiz as marcações de 2 centímetros, onde vai ser as costuras, para eu ter uma ideia aonde eu vou localizar a minha flor. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar com muita paciência e vou espichar o meu fio, os meus fios aqui, de forma que eu vá cobrir toda essa extremidade do meu céu. Reparem que não precisa obedecer uma cor, é bem aleatória mesmo, mas o importante é que fique toda a peça bem tapadinha. Não pode aparecer o fundo branco. Então, aqui tem fundo branco, eu vou recolocar por cima. Quando vocês acharem que o resultado do céu está bom, ajustem, apertem bem com a mão, sintam a textura, verifiquem se tá aqui, por exemplo, ó. Tá vendo que aqui ele ficou mais baixinho? Aí já entra com mais um tufãozinho de linha, ó. Desfiem bem, misturem as cores, para que ela fique bem misturadinha, um céu bem camuflado, um céu bem misturadinho. E agora, eu vou começar a entrar aqui com o verdinho para fazer o jardim. Da mesma forma que a gente fez com o céu, nós vamos começar a colocar o verdinho, tomando cuidado para que não entre aqui na caixinha de leite, ó, tá? Essa caixinha de leite a gente vai usar retalhos, então pode misturar um pouquinho em cima do azul, ó. Olhem que bonito que vai ficando, já vai tomando outra forma. Eu vou fazer o verde e já retornamos aqui, tá? Contem quem mais terá uma necessaire igual a de vocês. Aproveitando os nossos fios, nós vamos fazer uma necessaire maravilhosa, lindíssima. Imaginem isso depois de finalizado com essa flor vermelha aqui. Olhem que lindo que tá ficando. Basta a gente aproveitar o que a gente tem nas nossas caixinhas mágicas, né? E criar peças totalmente exclusivas. Agora a gente vai dar sequência ao nosso projeto. Eu vou colocar um tule sobre essa peça. Cacá, mas e a flor? A flor eu optei de fazer por cima. Eu poderia colocar a flor assim? Poderia, tá? Mas eu acho que ela vai ficar mais charmosa se a gente colocar ela aplicada por cima da nossa necessaire. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou alfinetar essa peça bastante. Por quê? Porque eu vou ter que passar uma costura de segurança aqui e depois eu vou fazer um quilting nessa peça, tá? O céu eu posso fazer em ondulados, dando ideia de nuvem. A graminha eu posso fazer altos e baixos para dar como se fosse o cabinho da grama. Então, essa peça vai ficar maravilhosa. Começando que a gente precisa alfinetar ela bem alfinetada, tá? Então, quanto mais alfinete, mais segurança vai dar na nossa peça. Não tenham preguiça de alfinetar.
E essa parte de baixo, Cacá? Bom, essa parte de baixo vai ser numa outra etapa também. Eu poderia pôr o retalho aqui? Poderia, mas eu vou optar também de fazer o retalho por cima para ser um outro charme nessa nossa necessaire lindíssima e exclusiva. Vou alfinetar a peça, já mostro para vocês como que ficou. Observem que essa peça tá bem alfinetada, de forma que não cai nenhum fiapinho para fora. Eu posso virar ela do avesso, passar uma costura de segurança pela parte do avesso, porque depois vai me facilitar quando eu for refilar, tomando cuidado para não passar por cima dos alfinetes. Eu vou fazer isso, vou passar uma costurinha de segurança em toda a peça pelo avesso e depois eu vou fazer o quilting no céu e na graminha. Para que o vídeo não fique muito extenso, eu vou na máquina e já trago para vocês observarem como ficou o resultado. E aí a gente já vai aplicar a nossa florzinha, né? Para finalizar a parte frontal, antes de colocar os retalhos aqui nessa região onde vai ter a caixinha de leite. Eu resolvi mostrar para vocês aqui como que está ficando nossa frente da necessaire. Eu tinha falado para vocês de fazer uma costurinha de segurança. Olhem a bagunça que fica, né? Tinha feito a costurinha de segurança em toda a volta, para quando a gente for refilar, a gente ter o parâmetro, porque a gente vai refilar pelo avesso. E aqui, ó, só o céu ficou só linhas retas, mas com uma pequena ondulação. Agora nós vamos fazer a linha verde. Então o que que eu vou fazer? Vou fazer primeiro tipo um contornozinho aqui do verde, né? E aí depois eu vou na direção contrária das linhas do céu, para dar noção de que seria os galhozinhos das plantas que estão subindo, tá? Vamos fazer Lembrando que o quilting é com ponto número 3. Só vão tirando o alfinete na medida que se aproxima da agulha da máquina, que é o alfinete que vai dar sustentação para os nossos fios, nossas linhas. Vou concluir essa etapa e a gente já retorna mostrando já refilado para a colocação da flor do Jardim da Vovó. Então, nós temos aqui a nossa peça já refilada, quiltada, com toda a segurança, ó, o céu, as plantinhas. E aqui a gente cuidou para fazer bem juntinho, para que os nossos fiozinhos não saíssem para fora do filó. Podem observar que quase não se percebe o filó. O meu era amarelo bem clarinho, então ele fica praticamente imperceptível. Aí aqui, ó, quando eu fui quiltar, no meio entre o verde da grama e o azul do céu, apareceu uns fios amarelos que eu não gostei. Então, o que que eu fiz? Com a pontinha do alfinete, bem delicadamente, ó, achei um buraquinho do filó, ó, tá vendo aqui, ó, e puxei o fio, ó. Ele sai todinho. Então, antes de vocês fazer a costura, observem se vocês gostaram da cor, gostaram de como que está, e aí façam a costura. Agora, faltou esse pedacinho aqui embaixo, né? O que que nós vamos fazer? Eu ainda achei interessante colocar uma rendinha.
Então, o que que eu vou fazer? Acima dos 4 centímetros que tá aqui, ó, posso ver pela régua, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho a linha dos 5 centímetros. Eu vou posicionar a minha rendinha com o direito para cima na linha, um pouquinho abaixo da linha dos 5 centímetros. E vou colocar um alfinetezinho aqui, só para segurança. Agora, o que que eu vou fazer? Para fechar esse pedaço aqui, coloquei a rendinha, eu poderia usar um tecido único aqui, ó. Fecharia bem, cortaria a caixinha de leite de 4 centímetros e tava finalizada a peça. Mas eu ainda quero dar um charme a mais para essa peça. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o tecido de camisaria que eu tenho aqui e na parte mais longa desse tecido, eu vou refilar e eu vou posicionar avesso para cima e o direito para baixo. E eu vou passar uma costura com o pé de máquina nessa extensão aqui. Feito isso, eu vou virar o tecido e eu venho com uma outra corzinha um pouco mais escura, ó. E vou colocar aqui. E vou finalizar com uma mais escura. Por que isso, Cacá? Porque quanto mais luz entra no meu jardim, mais claro ele é. Quanto menos luz entra no meu jardim, mais escuro vai ficando. Então, eu vou montar várias camadinhas para esse espacinho pequeno aqui. Como eu disse, vocês podem fazer uma cor só, mas eu quero dar esse charme, esse destaque para essa peça aqui. Vai ser uma costura simples, né? Costura, vira, costura, vira, costura, vira, sem nenhum detalhe a mais. Agora, para finalizar, nós vamos montar a nossa flor do jardim da vovó. Eu tenho duas folhas, uma mais clara e uma mais escura. Então, qual que eu vou colocar para cima? A mais clara, que bate mais incidência de luz, e vou deixar a mais escurinha mais aqui embaixo, pode até pegar um pouquinho na minha rendinha. Lembram que o chalé da vovó tinha o papel atrás? Então, antes de vocês colocarem na peça, ó, tem que tirar esse papel de todas as pétalas da flor. Encontrem um ponto que seja mais fácil, né? E dão uma puxadinha, cuidando para não arrebentar a linha de trás. Tirem o papel e a gente vai começar a montar também a nossa florzinha aqui. Bem, como que nós vamos concluir essa peça aqui? Vai ficar dessa forma, né? Eu posso usar essa mais clara ou posso usar essa mais escura, né? Mas eu acho que vai ficar bom com essa mais escura aqui. Isso aqui vai ser aquela costura simples que eu já comentei, né? E agora a gente vai colocar a nossa florzinha, lembrando que aqui nós vamos ter a costura, né? E aqui vai ter o zíper. Então, já tirei os papeizinhos e olhem só que interessante. Isso aqui é aquela dupla face de papelaria, ó, que serve muito para ajudar a gente. Porque como é que eu vou costurar essa florzinha? Eu posso costurar ela à mão com ponto invisível. Eu posso costurar ela à máquina com bordado rústico, que é simplesmente
passar várias vezes em cima da peça. Eu posso fazer virada da agulha, eu posso fazer caseado. Isso vai depender de como cada uma de vocês vai querer finalizar a peça. Eu vou finalizar a máquina. Ó, o dupla face vai me facilitar bastante para que eu não precise alfinetar a minha florzinha nem as minhas folhas. Então, lembrando que tem costura aqui, vai ter o zíper, vai ter a costura. Eu vou posicionar, posso posicionar ela com o biquinho para baixo, posso posicionar com a abertura para baixo, posso posicionar ela com a parte reta. Eu vou posicionar com o biquinho para baixo, porque daí daqui vai sair o caule e vai sair as folhas. Ó, com a dupla face, firma bem. Não vou ter problema de quando eu levar para a máquina para fazer essa parte aqui aonde vai ficar a base da necessaire com a caixinha de leite. A minha florzinha não vai sair do lugar. E aí eu vou fazer a máquina com bordadinho rústico, contornando aqui em amarelo, aqui em vermelho e as folhas no verde, tá? Vocês podem, como eu falei anteriormente, finalizar essa parte à mão, com caseado, com virada da agulha, com pontinha invisível, vai ficar a critério de cada uma. Nós já vamos mostrar para vocês como que ficou a nossa peça depois de concluída essa etapa. Terminado isso, nós vamos colocar o zíper, o forro e vamos fechar a necessaire e nós estaremos com a nossa necessaire Flor Jardim da Vovó terminada, linda e exclusiva, certo? Porque por mais que vocês façam, nunca vai ficar uma exatamente igual à outra. Vai variar o tom do céu, da graminha, a rendinha, a cor da flor, das folhas, e é uma coisa maravilhosa. Agora que nós estamos com a nossa peça frontal da necessaire pronta, e a gente vai entrar na parte de finalização, de colocação de zíper, forro, fechar as caixinhas de leite para concluir nossa peça, eu gostaria de deixar uma sugestão para vocês. Apesar de nós estarmos trabalhando com retalhos, ó, observem bem aqui, ó. A flor Jardim da Vovó, ela foi composta com retalhos, as folhas, as nossas linhas eram de sobras, o finzinho aqui do jardim também era retalhos. O que que acontece? A gente tem que ter o cuidado de finalizar essa peça com harmonia. Por isso que eu escolhi um azul marinho xadrez, para que ela seja composta harmonicamente. Imaginem o quanto eu ia desmerecer ou desvalorizar a minha peça se eu aqui tivesse colocado um roxo, um cor de laranja, o preto até que sentaria bem, mas um cor-de-rosa. Por quê? Porque essas cores não tem nada a ver com a parte principal da minha necessaire. Então, quando forem planejar, procurem fazer uma harmonia de cores, porque vocês vão estar valorizando as suas peças, mesmo quando elas sejam confeccionadas com retalhos. E a outra dica que eu quero deixar para vocês também na fase do planejamento. Nós temos aqui verde, vermelho, azul, azul mais escuro, né? Então, o que eu precisaria que vocês observassem? Se vocês têm as linhas disponíveis para efetuar esse trabalho. Porque vamos que eu tô finalizando a minha peça e eu me dê conta que eu não tenho vermelho, né? Aí para tudo, você tem que sair no armarinho. Então, na fase do planejamento,
observem também se vocês vão ter as linhas necessárias para a confecção da peça, para a finalização da peça, e já deixem as bobinas também cheias, para que não tenha que interromper o trabalho para fazer o carregamento das bobinas. Agora nós vamos colocar o zíper. O que eu preciso fazer? Eu vou achar o meio do zíper, vou unir ponta com ponta e vou marcar o meio do zíper pelo avesso. O meu zíper é escuro, eu vou marcar com um giz de alfaiate o meiozinho do zíper. Eu não gosto de cortar o zíper porque o zíper desfia, tá? Então ficou marcadinho ali. E vou unir a frente da minha nécessaire, ponta com ponta, e vou fazer um pequeno piquezinho, mas pequeno piquezinho no meio. Agora eu tenho o meio da nécessaire e tenho o meio do zíper. O pique é o meio da nécessaire e o meio do zíper. Esse zíper a gente abre da esquerda para a direita. Então eu tenho que ter o cuidado de posicionar o meu zíper com a abertura para o lado esquerdo. Vou posicionar o meio da nécessaire com o meio do zíper. Posso alfinetar ou colocar uma presilha de segurança. E vou fazer uma costurinha bem na pontinha, uma costura de segurança. O que eu preciso cuidar? Que aqui no início eu tenho que abrir o cursor e deixar ele um pouquinho afastado para que a máquina não estrague a agulha, não estrague a máquina e o zíper fique bem colocadinho, tá? Então eu vou colocar as presilhas de segurança e vou fazer uma costurinha de segurança bem na beiradinha aqui. Para a colocação do zíper, direito da nécessaire para cima, avesso do zíper para cima. Então vai ficar direito da nécessaire com direito do zíper. Passei uma costurinha de segurança bem na beiradinha e uma segunda costura utilizando o pé de zíper bem juntinho do nosso zíper aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o forro, que também já foi marcado um pique no meio, e vamos ajustar com o meio do zíper. Vou colocar clipes de segurança na ponta, no meio e nas pontas, tá? Observando que a gente vai alinhar as laterais da nossa nécessaire bem direitinho. E nós vamos fazer essa costura para a colocação do zíper pelo avesso. Por quê? Porque ali no avesso nós já temos a marca de onde foi costurado e a manta dá mais estrutura no tecido. O que eu vou fazer? Vou ajustar bem o tecido aqui nas laterais e na parte do fundo, colocando uma presilhazinha de segurança para dar mais firmeza na hora que a gente vai colocar a costura final. Nosso forrinho já tá todo ajustado. Pelo avesso, eu vou fazer a costura unindo a parte da nécessaire, o zíper e o forro. Retrocesso no início e no final, lembrando que o nosso cursor, ele vai estar numa posição fechada e a gente tem que cuidar
para quando com o dedo sentindo aonde que está o cursor. O meu cursor tá bem aqui no final. Então, como eu já costurei essa parte aqui, para evitar problema, eu já vou abrir o zíper, passando o meu cursor lá para outra ponta, e assim conseguir costurar com bastante segurança o forro. Retrocesso no início e no final. Façam isso com bastante calma, tá? Para que o zíper fique bem colocadinho. Que agora a gente tá entrando na fase dos acabamentos, então todo cuidado é pouco. Agora que eu já tô com o zíper colocado no forro, eu vou virar pro lado direito, vou fechar aqui e vou ajustar o forro bem puxado. Por quê? Porque eu vou rebater essa costura. Vou rebater essa costura, uma costurinha de pesponto pelo lado direito, tá? O que que eu tenho aqui? Eu tenho um zíper azul marinho, um forro azul escuro, azul marinho, mesclado, e tenho a minha nécessaire com o meu céu em tom mais claro. Eu vou trocar a linha, vou colocar uma linha azul mais clarinha, a mesma que eu fiz o quilting no meu céu, para que fique tudo bem harmônico. Depois que eu fizer esse pesponto, o que que eu vou fazer? Vou pegar a parte de trás da nécessaire, vou posicionar direito da nécessaire com o direito do zíper, procurando também o meio, centralização do meio, ali ó, já marquei o meio. As pontas das laterais da nécessaire, elas têm que estar bem coincidindo também, né? Vou fazer o mesmo procedimento, costurinha de segurança, vou colocar a costura no zíper aqui, venho com o meu forrinho pelo avesso, coloco o meu forro, ó, vai estar o direito do forro com o direito do forro. Vou colocar na posição do zíper, vou costurar, virar, fazer o pesponto da mesma forma que foi feito na parte da frente. Vou fazer essa costura, já venho com ela colocada, e aí a gente faz uma revisão da colocação do zíper. Nosso zíper tá colocado. Eu gosto de colocar o zíper bem pertinho dos dentinhos. Tem quem goste de colocar mais para fora, aí fica a critério de cada um. Eu prefiro bem rente aos dentinhos. Coloquei o zíper, fiz os pespontos, aqui com azul escuro, aqui com azul claro, pesponto do verso todo com o azul marinho. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos unir frente da nécessaire com o fundo da nécessaire, direito com direito. O estruturador vai ficar pro avesso. O forro direito com direito. Lembrando que esse meu tecido é um fio tinto, então ele não tem direito nem avesso. Caso vocês estejam usando um tecido que tenha direito e avesso, vai ficar direito com direito e os avessos todo para fora. O que eu vou fazer agora? Vou alinhar as costuras do zíper, aqui bem alinhadinho, e a partir daqui eu vou alinhar as laterais. Vou passar uma costura em todo o fundo da nécessaire e em toda a lateral da nécessaire e do forro,
dos dois lados. E aqui no fundo do forro, eu vou deixar uma abertura para que depois a gente possa desvirar a nossa peça. Vou fazer essas costurinhas, montar as caixinhas de leite do forro e da nécessaire, da parte principal. E aí nós já estamos com a nossa nécessaire praticamente pronta. Vamos agora fazer as costuras e já mostramos para vocês. Ó, tô clipando aqui com os alfinetes de segurança, as joaninhas de segurança, as laterais. Lembrando de que a gente coloca nessa hora o cursor no meio da nécessaire para facilitar a nossa costura. E aí nós vamos unir as pontas das costurinhas aqui, ó, bem alinhada uma com a outra, ó. Tá vendo? Isso aqui é um detalhe bem importante. As pontas estão alinhadas, coloco o clipe de segurança já ajustando o forrinho também. Eu já costurei o fundo da nécessaire, as costas e a frente, lembrando que o cursor tem que estar aberto, porque depois nós vamos, por essa abertura aqui do fundo do forro, é que a gente vai desvirar a nossa peça. Então, meu cursor está aberto, fiz o fundo. Agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma costura no fundo do forro, mas eu vou costurar o início, com retrocesso no início e aqui no finalzinho. Vou deixar uma abertura, vou voltar aqui no outro lado, retrocesso no início e no final. Vamos costurar essa aqui com um pezinho de máquina e deixei meu ponto no ponto 2. Vou cortar o excesso de linha, já vou deixando a nécessaire pronta para finalização. Como ela é uma nécessaire bem estruturada, eu vou deixar um espaço relativamente grande para fazer a finalização, a virada dela. Na outra ponta, retrocesso no início e no final desse fundo da minha nécessaire. Agora, eu vou fechar as laterais. Como eu tenho estruturas diferentes, aqui é só tecido e aqui é manta, eu gosto de vir do tecido mais fino para o tecido mais estruturado. Retrocesso no início. Cuidado para vocês não costurarem os alfinetes. Faço essa costura sem pressa. Aqui onde eu uni o forro com a manta, eu gosto de fazer um retrocessozinho. E vou até o final da minha nécessaire, fazendo costura de retrocesso também. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado.
retrocesso no início. Vou chegar na união de duas estruturas. Vem devagarinho. Faz um retrocesso. Porque essa região do zíper, ela vai ser bem movimentada, né? Vou tirar meus alfinetes. Verificar o excesso de fios. E agora, vamos fazer as caixinhas de leite. Para fazer a caixinha de leite, eu vou unir bem as pontinhas. Posso jogar a costura uma para um lado, outra para o outro, cuidando para que elas fiquem bem unidas. Ou posso abrir as costuras, só que daí eu vou ter que fazer todas elas assim, tá? Todas elas de costura aberta. Vou passar uma costurinha com pé de máquina em todas as 4 pontas, tanto no forro quanto na nécessaire. O importante é assentar bem as costuras. Ó, aqui tem uma costura e aqui tem outra. Assentar bem a costurinha, uma com outra, ou joga todas as costuras, uma para um lado, outra para o outro, ou abre todas as costuras das peças. Vou fazer isso e a gente já retoma. As 4 caixinhas de leite já estão costuradas. Como eu tenho essa abertura aqui, ó, o que eu sugiro? Que vocês, antes de fechar, antes de finalizar, observem se as costuras ficaram bem casadas. Ah, mas Cacá, isso aqui vai ficar por dentro? Vai ficar por dentro. Mas, gente, o acabamento é tudo. Então, ficou bem casadinha. Ficou bem casadinha. Agora, eu tô com o cursor aberto, eu posso olhar também como que ficou minha parte principal. Ó, olhem. Tá vendo? O que é azul, o que é verde. As costuras estão bem casadas. Ó, isso é fundamental na finalização das nossas peças, tá? Agora, tem 2 maneiras de finalizar: com o forro solto ou com o forro costurado. Eu gosto do forro costurado, tá? Eu fechei as caixinhas de leite com a costura uma para o lado e a outra para o outro, tá? Esse é o meu jeito de costurar, né? Cada um vai se adaptar como prefere, como eu tinha comentado antes, ou de costura aberta ou jogando uma costura para cada lado. Se você jogar uma costura para cada lado, todas as costuras têm que estar pro mesmo ladinho, tá? Como que eu vou fazer o forro costurado? Eu vou pegar essa caixinha de leite e vou trazer nesse lado aqui. Eu vou unir o forro com a nécessaire. Ai, Cacá, mas é tão difícil de costurar. É, gente, mas o acabamento fica outro acabamento, tá? É outro acabamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a nécessaire com o forro, vou costurar de um lado. A nécessaire
e o forro do outro lado, tá? Eu vou fazer essas costurinhas, lembrando que vocês têm que alinhar bem os cantinhos e também costura com costura. Vou fazer essa costurinha e já mostro para vocês. Aí é só nós desvirarmos a peça e a nossa nécessaire linda, maravilhosa, está concluída. Pode amassar ela bem amassadinha, coloca na máquina, um pezinho de máquina, retrocesso no início, retrocesso no final. Não tenham medo de abusar de um bom acabamento. Não tenham medo de abusar de um bom acabamento. Retrocesso no início. Retrocesso no final. Cacau, o que é isso? Virou um pacote. Agora é o momento de vocês darem uma repassada nos excessos de fios, e aqueles fios que porventura podem depois pular para o lado direito, e aí deixar nossa peça com um acabamento não tão bonito. Temos a abertura aqui, ó. Agora, com muita calma, nós vamos virar a nossa nécessaire pro lado direito. Lembrando que a gente tem texturas diferentes, então tem que ser calma mesmo. Por isso que eu já deixei uma abertura maior. E eis que a nossa mágica está acontecendo. Olha a beleza. Até eu tô encantada com esse projeto. Na verdade, não tinha uma peça piloto, tá? Essa peça eu fui criando na minha cabeça, anotando os detalhes como eu queria, e tô construindo ela junto com vocês pela primeira vez. Meninas, aqui está a nossa peça finalizada. Olhem como ficou linda. Eu confesso para vocês que eu tô encantada, porque eu não tinha um projeto piloto dela. Eu tinha ela desenvolvida na minha cabeça e anotei em alguns detalhes que eu queria apresentar para vocês, mas o resultado me surpreendeu. Olha a maravilha que ficou e olha o verso, a parte de trás da nécessaire. Agora vocês imaginem, como eu tinha comentado, se eu tivesse colocado um cor-de-rosa aqui, eu teria acabado com toda a harmonia dessa nécessaire, tá? Agora, assim, Cacá, você não fechou a abertura por onde você desvirou. Não, por quê? Porque eu não gosto de fechar isso aqui, a máquina. Eu gosto de finalizar ela com ponto invisível. Então, vou mostrar para vocês. Passem ela pro lado do avesso e, de acordo com a opção de vocês, de fechar a mão ou a máquina,
não tem problema nenhum, tá? Se a opção é fechar a máquina, joga o forrinho um pouquinho para baixo e dá para você levar na máquina tranquilamente e com um pezinho de máquina fazer o acabamento. Eu vou fazer esse acabamento à mão, porque eu acho que valoriza muito as peças da gente, né? Nada contra quem finaliza a máquina, mas eu gosto de fechar minhas peças com ponto invisível. Feito isso, volta para o lado direito, ajusta direitinho, né? E a nossa peça está pronta para ser usada. Vocês repararam as costuras? A junção das costuras? Olha. Olha. Quando a gente faz com calma, o acabamento sempre fica perfeito. Agora eu gostaria de saber de vocês, gostaria que deixasse ali nos comentários a parte do vídeo que vocês acharam mais interessante. Se foi a flor da vovó, se foi a mistura das técnicas, se foi a rendinha, a colocação do zíper, o que mais chamou a atenção de vocês nesse projeto. Ficarei muito agradecida se vocês deixarem isso registrado nos comentários, porque é uma forma que vocês têm de me incentivar a criar outras peças diferentes para apresentar para vocês. E se vocês forem confeccionar uma nécessaire semelhante a essa, porque nunca vai ficar igual, né? Vai depender dos tecidos, dos retalhos, do material que vocês tiverem à disposição, e quiserem me marcar lá no Instagram, também será uma honra. Instagram, @cacatelier. Sou muito grata a cada um de vocês que está aqui comigo até o final, que a cada vídeo tem me acompanhado, tem curtido, tem deixado seus likes, seu joinha, tem se inscrito no meu canal, a você que compartilha os meus vídeos com suas amigas, minha eterna gratidão. É a forma que a gente tem de crescermos juntas. Desejo luz e paz nos corações, que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Minha gratidão. Namastê.